Salve, galerinha do canal, quem fala com vocês sou eu, acho que a maioria aqui me conhece, André Tutoriais. E hoje a gente vai fazer a questão que eu mais desgosto na minha vida, que é a questão 5, 3h53 da manhã. Espero que quem veja esse vídeo de manhã tenha um bom dia, quem veja de tarde tenha uma boa tarde, e espero poder ajudar quem, claro, tiver com dificuldades. Queria dedicar o começo desse vídeo um pouco para minha amiga Heloísa, que me ajudou a entender um pouco essa questão, na qual eu estava com muita dificuldade. Vamos começar. A gente começa aqui. Eu vou só verificar se está gravando o microfone, está assim. Com o nosso querido SPSS. E aqui a gente não precisa fazer muito. A questão 5, ela é uma questão que pede algo complicado, que é interpretar variáveis nominais e as suas associações. Enfim, é fácil acessar elas, mas é difícil a gente explicá-las. Então, esse vídeo talvez leve um pouco mais de tempo. Caso alguém tenha alguma dúvida na minha explicação, eu não terei problema em tentar explicar pelo WhatsApp. Primeiramente, para a gente conseguir as tabelas das nossas variáveis nominais, a gente vai analisar estatísticas descritivas, tabela de referência cruzada, e a gente aperta. Muito provavelmente, como sempre, vai estar tudo vazio aqui. Então, a gente colocaria sexo, abre parênteses, gênero em linhas, e áreas em colunas. Mas a gente não daria OK, tá bom? A gente apertaria em estatísticas e a gente marcaria esses 5 primeiros em ordem vertical. Isso, vertical. E a gente apertaria continuar. E apertaria OK. Nós vamos receber várias tabelas, mas a gente só vai realmente precisar de algumas. Nós não vamos precisar dessa tabela inicial, pois ela só está contando a quantidade do processamento de caso e algo desnecessário. Aqui vamos ter uma tabulação cruzada, mas que, claro, também não é necessário nesse contexto. A gente vai ter também, perdão, gente, recebendo uma mensagem 3h55 da manhã, uma infelicidade. Os testes Q quadrado, que a gente não vai precisar, porque a gente não precisa... Bom, eu suponho que a gente não precisa do Q quadrado, porque o teste é bem específico sobre as variáveis nominais. Tanto que ele só pede para marcar essas 4 de baixo, mas eu gosto de deixar ele aí porque é um gráfico que traz segurança. A gente vai ter as medidas direcionais, que vai ser uma parte importante para a gente conseguir realizar a nossa questão. Esses números aqui vão ser bem importantes e eles vão ser os analisados. E a gente vai ter as medidas simétricas, que eu sinto que é a mais difícil de se explicar. Bom, temos nossos valores e agora precisamos interpretá-los, precisamos associá-los, concluir eles, enfim. Como você quiser chamar, como você quiser entender, espero que você esteja entendendo que você vai precisar de todos esses valores, principalmente desses 2 gráficos e somente eles, né? Bom, aqui as coisas estão salvas nas minhas anotações. Então, aqui estão todos os gráficos. Aqui está um tutorial de como fazer essas coisas. O coração partido é porque, infelizmente, estou tendo que gravar esse vídeo da quinta questão, que é algo que eu não gosto. Essa questão é desprezível. Bom, e a gente vai ter alguns valores bem importantes aqui. Eu escolhi, claro, começar explicando o lambda. Eu não vou me atentar ao conceito dessas medidas, porque eu sinto que faria o vídeo de uma forma muito longa e ficaria muito chato, e eu sinto que é melhor vocês se aprofundarem e entenderem de uma forma que fique conveniente, fique melhor para vocês. Mas eu vou ajudar vocês a interpretarem esses valores aqui. Como vocês podem ver, o lambda vai ter o simétrico, o sexo dependente e a área dependente.
Cada valor desse significa uma coisa. O simétrico não vai ser um valor que a gente vai usar, ok? Pelo menos eu não usei. Bom, se vocês acharem conveniente usar, eu acredito que vocês podem usar. A explicação que eu dei, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar e vou, eu vou falar e depois vou explicar, é que quando a área de atuação foi considerada como variável dependente, o coeficiente lambda apresentou o valor nulo, 0,0000, indicando que o sexo não contribui para a redução do erro de predição da área. E Alisson, o que molesta é erro de predição de área, valor nulo, variável dependente, enfim, vamos explicar. O lambda, ele tem uma certa interpretação de que esses dados estatísticos eles tentam de alguma forma procurar uma associação entre variáveis. É o que Edwidge falou. Perguntou para a gente conseguir resolver. Essas associações seriam meio que, de fato, do fundo da palavra. Então, para uma pessoa ser isso, ela tem que ser aquilo. Ou uma pessoa que é muito aquilo, é muito isso também. Enfim, você pode pensar o primeiro exemplo que vinha à sua cabeça. Mas, enfim, voltamos para o gráfico. A gente percebe aqui que é um pouco de uma inversão. Por quê? Aqui no gráfico está falando áreas dependentes. Isso aqui não diz muito. Só que, mais ou menos, o que ele quer falar aqui. Que você saber o sexo de alguém não vai te ajudar a descobrir de qual área ela é. Você saber que uma pessoa está envolvida com psicologia de forma que ela pode ser psicanalista, psiquiatra ou psicóloga, pode acontecer. Só que se você souber o sexo dessa pessoa, de acordo com o gráfico do lambda, não irá nos ajudar a descobrir de qual área essa pessoa é. Entendido? Então, se eu falar para vocês que eu sou homem, vocês podem muito bem pensar que eu sou psicólogo, que eu sou psiquiatra ou que eu sou psicanalista. Obviamente eu sou psicólogo, mas quem não me conhece não sabe. Então, quando ele diz nessa parte aqui que ele indicaria que o sexo não contribui para a redução do erro de predição da área, o que é uma palavra de veras bem formada e complicada, ele diz que, baseado na área, baseado no sexo, você não consegue diminuir a sua incerteza sobre a área de alguém. E aqui a gente tem uma contrapartida, que a gente considerando o sexo da pessoa através do conhecimento da área, auxilia na predição do sexo. O que isso quer dizer, de novo? Se eu souber o sexo da pessoa, não me ajuda a descobrir sobre a área dela. Em contrapartida, se eu souber a área da pessoa, de acordo com esses números, eu posso ter um pouco menos de incerteza se a pessoa é ou não de tal gênero. Porque, tal qual os números que temos aqui, não existem mulheres psiquiatras. Então, caso eu, por algum acaso, soubesse qual a área da pessoa, isso poderia me ajudar muito a, claro, descobrir descobrir qual o gênero de uma pessoa entre psicologia, entre psiquiatria e entre psicanálise. Esse é o teste de Lambda. Eu tentei explicar da forma mais calma, mais conveniente possível. Espero que vocês tenham entendido. Mas, de forma geral, é só dizendo. Eu acho que eu já expliquei demais e fica ruim se eu falar de novo. O teste Goodman e Cruz-Cotal, eles vão ser parecidos, mas ele vai ser um pouquinho diferente, porque ele não vai dizer que tudo é nulo. Ele vai dizer que a gente vai ter uma redução no erro. Opa, isso daqui tá um pouco errado.
Ele vai dizer que a gente vai ter uma redução no erro menor do que a de lambda em relação ao sexo, mas ele vai ser mediado nas duas áreas. Porque em vez de você ficar no escuro, ele vai dizer que no teste de Goodman em Cruz-Catal, você vai ter menos incerteza do que uma pessoa é seu gênero ou do que uma pessoa é sua área. Analisando e interpretando o gráfico para vocês, é basicamente o teste lambda, só que com outros valores. Então, ele nem tem o simétrico. Ele nem tem muito para onde fugir, sinceramente. Então, vocês só precisam entender que essas porcentagens que vêm aqui são do dependentes, são justamente esse ponto em que a gente reduz a predição de erro. Por quê? Porque de acordo com o teste Goodman-Cruz-Cantal, eu consigo saber da área da pessoa através do... Perdão. Eu consigo saber da área da pessoa através do sexo em 12,3%. Aqui, ó, ponto 1, 2, 3. Eu consigo saber o sexo da pessoa através da área dela em 1,67. O que são números menores do que o do lambda, o seu maior número, só que ele ainda tem essa predição de erro. Predição de erro vai ser um conceito bem usado, vai ser uma palavra bem usada aqui. Então, caso você não tenha entendido, é só a porcentagem de chance de você ter menos incerteza de alguma coisa. Você teria 12%, 12,13% menos incerteza caso a área de atuação fosse considerada uma variável dependente, e você teria 16,7% a menos de incerteza caso fosse o sexo como uma variável dependente. É só isso. Caso alguém tenha dúvida em redes... Maria, dicção. Nessa redução, peço que fale comigo. É um chato. Essa questão é realmente muito chata. Bom, a gente vai ter a última medida adicional, que vai ser o coeficiente de incerteza. O coeficiente de incerteza, ele vai ser um pouco mais equilibrado do que todos os outros gráficos. Talvez um pouco mais confiável do que o lambda. Enfim, depende do teste que você quer trabalhar. Mas ele vai ser a mesma coisa. Ele vai dizer que... bom, eu estou falando que eu escrevi que os resultados vão demonstrar uma contribuição mútua e estatisticamente significativa entre as variáveis. E isso está bem aqui. Exatamente aqui. Então, vão ser variáveis bem aproximadas. Bom, quando a área de atuação for a variável dependente, essa daqui, você vai ter uma redução na sua incerteza em 14,9%. E, ao fazer isso com o sexo, com a variável dependente, você vai reduzir a sua incerteza em 14,6%. Ou seja, você vai perceber que essas variáveis, elas estão para você muito longe. Porque você ter 15% de incerteza, 15% de confiança em alguma coisa, não é muito, sinceramente. Mas estatisticamente é uma diferença significativa. E ela meio que evidencia que as variáveis que a gente tem, que é o sexo e o gênero, podem, de certa forma, serem informativas ou podem compartilhar influência uma com a outra. Bom, a gente termina aqui as medidas direcionais e a gente vai para a medida simétrica, que é o AGE. Bom, eu não falei sobre o π e nenhum coeficiente de contingência,
eu decidi falar sobre o V de Kramer, que eu acho que é a medida mais importante aqui. E basicamente, ela vai dizer que a gente vai ter uma associação moderada. Eu recomendo, claro, você procurar o que é o V de Kramer, entender um pouco, porque você não vai só jogar na sua questão, o V de Kramer é isso, e porque é isso, é uma associação de magnitude moderada. Tipo, isso soa como o quê? Isso soa muito mal. Mas enfim, eu trouxe uma pequena coisa, eu não quis me atentar a, nossa, trazer uma coisa enorme, mas você só tem que entender que o valor de V, quando ele é abaixo de 0,2, quer dizer que tem uma fraca associação entre as variáveis. Quando é entre 0,2 a 0,6 é uma média associação, e quanto um valor maior, como de 0,6, é uma forte associação. A gente tem que o nosso V de Kramer é 0,409. Enfim, 0,4. Ou seja, a gente entenderia que o nosso V de Kramer está dizendo que tem uma associação moderada entre as variáveis nominais. Se você quiser estender sobre esse ponto, se debruçar sobre essa interpretação, eu acho que você pode falar, você pode pedir para o ChatGPT ajudar você a falar de uma forma mais bonita, de uma forma mais modesta. Mas o que você tem que dizer aqui é que o Brad Kramer está dizendo que existe uma associação entre essas duas variáveis, que ela não é enorme, uau, a maior coisa do mundo, mas é uma coisa que está lá. É uma coisa mediana. Então, é algo que é notável e é perceptível. Daria para se dizer, um bom exemplo é que, vamos dizer, Breno e Bia. Breno gosta da bolinha azul e Bia gosta da bolinha vermelha. Breno tem na cabeça que ele prefere a bolinha azul e Bia tem na cabeça que ela prefere a bola vermelha. Só que você, estatisticamente, não pode afirmar, pelo menos com esses testes, de que Breno só vai escolher a bolinha azul e de que Bia só vai escolher a bolinha vermelha. Talvez, na maioria das vezes, Breno escolha de fato a azul, mas pode ter aquele dia que Breno quer pegar a vermelha e pode ter aquele dia que Bia quer pegar a azul. Então você tem que entender que em todos esses 470 casos válidos que a gente tem, pode ter essa associação entre as variáveis. Eu acho que isso ficou meio mal entendido, mas enfim, a questão 5 é isso, é você explicar todos esses valores. Se você quiser procurar o pi e falar sobre, também pode, eu sinto que é desnecessário. Claro, eu não passei muito pano sobre isso, mas se você quiser falar sobre o coeficiente, eita, o coeficiente de contingência, ele só vai falar que existe essa associação e é isso. Ele não fala tanta coisa mais que o V de Kramer, ele fala praticamente a mesma coisa. É uma questão complicada, é uma questão chata esse conceito de predição de erro. É estranho, mas você só tem que entender que estatisticamente isso é algo grande. Ter essa ter essa redução de incerteza é algo grande na estatística. E de uma forma geral, eu acho que é estranho pensar dessa forma, porque você não pensaria que tem 85% de chance de não saber a área de uma pessoa por causa do sexo dela. É algo estranho de se pensar, é um pensamento um pouco fora da caixa, pelo menos para mim. Bom, espero que quem tiver dúvida nessa questão possa vir falar comigo. Talvez por mensagem eu faça dela uma comunicação melhor. Mas eu sinto que ela é uma questão complicada de se explicar. Se vocês quiserem, vocês falam pro chat GPT, ó, dá uma rebuscada aqui, porque é bom.
É isso, tenha uma boa noite.